Olá, bem-vindo ao momento informativo do Generalidades, com educação, cultura e notícia. E a nossa primeira pauta é do Senso Comum, trazendo importantes informações com a mistura fina de sabedoria e bom humor. A notícia? El País revela: Sleep Giants não quer acabar com fake news, e sim com a direita. Empresas vêm sofrendo lobby a toque de caixa de um perfil anônimo para deixarem de financiar sites por supostas fake news. Mentira! O El País prova que só querem garantir opinião única. O texto e a notícia é do Flávio Morgenstern. Todo mundo sabe. Você sabe, eu sei. Até o Felipe Neto, aquele que imita a Foca e é seguido pela Vera Magalhães, sabe. Se o Felipe Neto sabe, todo o planeta Terra sabe mais. O perfil Sleeping Giants Brasil fala que quer combater fake news, mas seu objetivo mesmo é unicamente calar sites de direita. O caso fica confirmado com uma reportagem encomiasta do jornal de extrema esquerda El País. Em um artigo intitulado "O homem que arruinou a extrema-direita nos Estados Unidos", comprovamos o que todos sabíamos, mas no mundo dos especialistas precisamos sempre de uma fonte para confirmar que 2 e 2 são 4. No caso que o, digamos, projeto Sleep Giants está sendo preparado e apoiado por jornalistas, o texto é do dia 17 de maio, enquanto a conta no Twitter dos totalitários surgiu no dia seguinte. Mas, o mais importante, naquele lapsus linguae tão típico de pessoas incultas tentando lidar com temas muito elevados, a jornalista Rebeca Queimalinhos descreve a atuação do tal, digamos, movimento Sleep Giants, evitar fake news. Não, brincadeira! Isso é só da boca para fora, para fazer pressão sobre departamentos de marketing controlados por gente que escreve "galera" no Twitter. O objetivo é punir a direita, ou a extrema-direita, como escreve com grave erro conceitual a jornalista. É curioso que tal fato tenha passado despercebido numa espécie de síndrome de Genovese conceitual. Como todos já sabiam das intenções ocultas do tal, digamos, experimento Sleeping Giants Brasil, ninguém denunciou às empresas que vêm sofrendo lobby dos censores este objetivo: caçar qualquer um que não concorde com a extrema esquerda. Um modelo de mídia verdadeiramente stalinista. Enquanto o perfil do Sleep Giants, aliado a sumidades de pouco QI, como Felipe Neto e Leon Martins, fala tanto em fake news para que empresas parem de anunciar em suas vítimas, na verdade, o objetivo mesmo é unicamente acabar com qualquer mídia de direita. Aquela direita que tem 55% de votos. Aquela direita que é massiva entre presidentes de empresas, entre a massa de trabalhadores, aquela direita que faz a economia girar. Sobretudo, aquela direita que consome produtos das empresas que sofrem lobby do Sleep Giants. O texto do El País não contém expressão fake news nenhuma vez. Ou seja, o Sleeping Giants está se lixando para isso, sobretudo para fake news cascudas de esquerda, inclusive da socialista que mandaria estes empresários para o Gulag ou para o Paredão. Seu objetivo é unicamente arruinar a extrema-direita. SIC. O leitor e o empresário pode pensar que se trata de sites neonazistas, por exemplo, mas nada mais longe da realidade. O que o El País chama de extrema-direita, sem nunca definir o conceito, são apenas sites da direita mais normal da vida, como Breitbart. Aliás, apenas o site, sem plural. O que o site que já foi editado representa de extremismo? Talvez defender a família, punir pedófilos, ter uma economia determinada sobretudo por pequenos negócios, independência de pensamento, liberdade de expressão. De fato, pensando bem, isso é o que chamam de extrema-direita por aí, já que o El País nem se preocupou em mostrar algo negativo sobre o Breitbart. Tratar bandidos como bandidos e evitar que nossas crianças estejam aprendendo sexo com gente pelada em museu é exatamente o que chamam de extrema-direita. Toda a normalidade da vida é extrema-direita hoje. Será que estas empresas vão querer mesmo abandonar quem sofre tal pecha de extremista e ficar apenas com o imenso público de Felipe Neto imitando uma Foca e Leon Martins? Será que, além de estarem associadas à censura, vão querer determinar que as redes sejam marcadas pelo modelo de opinião única? Ainda mais a opinião deste ser humano?
Podem ser canais grandes para falar de Pokémon e Minecraft, mas será que vale a pena trocar os 205 milhões de brasileiros por apenas 10% disso com um público de ambos? Afinal, nós e outros sites já iniciamos o processo de boicote a empresas que aceitem a censura do Sleeping Giants. E somos lidos por presidentes de empresas, por ministros de Estado, pelas pessoas mais informadas do país. Será que o público de Felipe Neto é mesmo quem é capaz de determinar os rumos da economia? Qualquer presidente de alguma empresa sofrendo lobby desse cidadão deveria se perguntar seriamente se vale mais a pena agradar ao público do ser humano ao lado ou se vale mais a pena ficar do lado do povo brasileiro e ignorar suas considerações tão inteligentes para um público infanto-juvenil. Sobretudo, se quer que este seja o Stalin 2.0. Segue aí uma das imagens do Senso em Comum mostrando a thread anti-censura que você pode encontrar no Twitter do próprio Senso em Comum. E vamos a um momento para falar sobre o Grupo de Estudos Olavo de Carvalho. Reunindo pessoas em iniciativas culturais, o Grupo de Estudos Olavo de Carvalho apresenta palestras ligadas ao conhecimento humano, filosófico, à transcendência, também à imanência, por certo, e muitas outras, inspiradas no grande Olavo de Carvalho, o mestre de todos nós. Para saber mais, participar, procure a página de Facebook www.facebook.com/Olavo de Carvalho PE e aproveite os bons vídeos e as boas leituras. Nossa próxima pauta vem do site Terça Livre, a atuação dos serviços de inteligência no Brasil e no mundo. Uma matéria do nosso querido Ricardo Roverã. O Terça Livre convidou na sexta-feira, dia 22, a estudante de doutorado em filosofia política com especialização em propaganda, Débora Gomes Barbosa, para falar sobre a atuação dos serviços de inteligência no Brasil e no mundo. A estudante, que atrai uma legião de seguidores nas redes sociais interessados nas análises dela, falou sobre o funcionamento dos serviços de inteligência oficiais em linhas gerais, como a CIA, KGB, FSB e Mossad, além de organizações com funcionamento análogo, como o Foro de São Paulo e Diálogo Interamericano. Débora também deu noções de como funciona o sistema de propaganda quando veículos de imprensa que são usados como plataforma para a disseminação de ideias e narrativas visando criar cenários políticos, militares ou preparar mudanças sociais. Nesse aspecto, ela assegurou que há assinaturas de ação que possibilitam reconhecer a origem e ligações de cada veículo ou figura pública com o serviço de inteligência e intenção ideológica a que pertence. Sobre o cenário mundial, Débora Barbosa também analisou as ações dos players de maior relevância, como Rússia e Estados Unidos, além de afirmar categoricamente que uma terceira guerra mundial está se formando, dados os eventos que precedem uma guerra e que têm se revelado com mais clareza nos últimos tempos. Ela ainda falou sobre as alianças evidentes na América Latina, como Brasil e Estados Unidos contra a Rússia e Venezuela, além da aplicação de estratégias e táticas de inteligência com uma destruição sistemática de reputações a partir da imprensa e agora estendida ao advento da internet e redes sociais, onde cidadãos comuns começam a emitir suas próprias opiniões e atraem milhares de seguidores, dispondo apenas de talento e algum dom natural para a comunicação. Para ter mais informações do próprio site Terça Livre, a imagem já mostra onde você pode pesquisar: www.terçalivre.com.br. E nosso próximo intervalo: a Eternos tem livros nas áreas de filosofia, política, conservadorismo, história, literatura, religião, entre outros. É representante também das editoras Vide e Ecclesiae. Contatos, você vê aí na telinha, aproveite também o WhatsApp e, claro, através do e-mail também. Tá aí, Livraria Eternos, informação, cultura, elevação do espírito humano. A próxima pauta vem do site Estudos Nacionais, que você encontra já aí o acesso também para esta e, claro, outras notícias. Estados Unidos manda recado à ONU. Nossa ajuda financeira é para salvar vidas, não para aborto. John Barsa, administrador interino da Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional, da sigla em inglês USAID, escreveu ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, que, enquanto a ONU e os Estados-membros em todo o mundo trabalham para lidar com a pandemia do Covid-19, exorto você,
sua equipe e os fundos, programas e agências especializadas e técnicas da ONU a manter o foco nas intervenções que salvam vidas. A prestação de cuidados de saúde essenciais é a primeira prioridade em todo o mundo durante esse período. O alerta vem depois que a Organização Mundial da Saúde, OMS, promoveu a agenda abortista no pacote de ações para combater a pandemia de coronavírus ao redor do mundo em abril deste ano. Entre aspas, as escolhas e os direitos das mulheres aos cuidados de saúde sexual e reprodutiva devem ser respeitados, independentemente de ela ter ou não uma suspeita ou confirmação por Covid-19, afirmou a OMS naquela oportunidade. No comunicado da agência dos Estados Unidos, Barça ainda afirmou que, entre aspas, a ONU não deve usar essa crise como uma oportunidade para promover o acesso ao aborto como um serviço essencial. Infelizmente, o HRP Global, o Plano de Resposta Humanitária, faz exatamente isso, colocando cinicamente a provisão de serviços de saúde sexual e reprodutiva no mesmo nível de importância que a insegurança alimentar, cuidados essenciais de saúde, desnutrição, abrigo e saneamento. O mais notório é que o PRH Global pede a ampla distribuição de medicamentos e suprimentos indutores de aborto e a promoção do aborto nas comunidades locais dos países. O texto ainda diz, enfaticamente, que a ONU não deveria intimidar as ações que estão comprometidas com a vida e que os Estados Unidos está com as que se comprometeram a proteger os nascituros. E vejam só, aí pela imagem, no Generalidades há o momento do True Outstrips, tirinhas inspiradas no professor Olavo de Carvalho. A da imagem, por exemplo, o que é que nós temos no texto? Vejamos. Armerdinho e o professor conversam. Professor Olavo, o que você está fazendo, Armerdinho? E Armerdinho, brincando de arqueólogo. Descobri uma civilização em que os homens tomavam cuidado para não ofender ninguém, respeitavam os lugares de fala e evitavam tal de masculinidade tóxica. Que nome eu dou para eles? E o professor responde, eu chamaria de Homo sapiens geleia. Tá aí a tirinha do Jorge Capelli, que é o responsável pelo True Outstrips, uma inspiração no True Outspeak, programa que o professor Olavo de Carvalho apresentou nos anos 90. A próxima pauta vem aqui do site Crítica Nacional. Quem é quem nas redes sociais? Bolsonaro versus Lula versus Moro versus Dória. Um levantamento digital elaborado para o Crítica Nacional mostra um comparativo do desempenho e presença nas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro, do governador de São Paulo, João Dória, do chefe petista Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. Nesse levantamento, considera-se a somatória de inscrições nas páginas oficiais das 4 plataformas de redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. O Facebook disponibiliza o número de likes e o número de seguidores da página. Para esse estudo, é utilizado o número de seguidores. O presidente Jair Bolsonaro está próximo de alcançar 40 milhões de inscrições na somatória das 4 plataformas. O chefe petista, Lula, registra pouco mais de 8 milhões nas suas redes sociais. O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro possui conta oficial apenas no Twitter e no Instagram. Nestas 2 plataformas, ele aparece com pouco mais de 6 milhões de inscritos. Já o governador de São Paulo, João Dória, é o líder entre os governadores brasileiros. No entanto, aparece em último no comparativo entre Bolsonaro, Lula e Moro, com um pouco menos de 5,2 milhões de seguidores nas suas redes sociais. Os números detalhados, que você pode observar no quadro, registram a presença nas redes sociais. Os números foram coletados diretamente das páginas oficiais no dia 15 de maio de 2020, às 7 horas e 15 minutos, horário de Brasília. No comparativo individual entre Bolsonaro e cada um dos pesquisados, verifica-se uma vantagem bastante significativa a favor do presidente. Lula versus Bolsonaro, 30.967.935 em favor do presidente Jair Bolsonaro. Moro versus Bolsonaro, 33.181.263 em favor do presidente. Dória versus Bolsonaro, 34 milhões em favor do presidente. Observa-se que o presidente Bolsonaro supera Lula em quase 31 milhões, Moro em mais de 33 e finalmente Dória em pouco mais de 34 milhões. Ao comparar o total de inscritos do presidente, verifica-se que a soma dos outros 3 pesquisados juntos chega a 19 milhões
526.254. A diferença é grande a favor de Bolsonaro, ou seja, ele possui exatos 19.711.583 inscrições a mais, quase o dobro do que a soma das inscrições em redes sociais das outras 3 figuras públicas analisadas. Para mais informações, acesse o próprio site do Crítica Nacional, que você encontra aí na imagem, criticanacional.com.br. E a próxima pauta trazendo diretamente do blog Generalidades, lá no Blogspot. Um texto do Eduardo Matos de Alencar, autor do livro De Quem é o Comando, que trata sobre as relações nas prisões brasileiras. O texto de suas redes sociais está sob o título Dispositivos ilegais sob a capa da melhor maneira terão resposta. O estado de sítio é o único dispositivo constitucional que permite impedir a locomoção de pessoas, porque é sério, demanda 2 votações no Congresso e tem prazo de validade definido. E o poder se concentra num só ente, que se torna responsável pela execução da medida, a União. O dispositivo de exceção foi pensado com freios e contrapesos para evitar abusos. Está submetido ao controle popular. Concentra poder num ente só para não disseminar o caos. A votação do STF implodiu isso e criou um estado de sítio descentralizado, indefinido e sem controle. E pior, sujeito às decisões da OMS, que já fala em 2 anos. Enquanto isso, todo prefeito e governador do Brasil tem poder de exceção, sem qualquer controle social. Esse ato de destruição da Constituição Federal foi feito sob aplausos da imprensa, da esquerda e dos liberais. Todo mundo viu. Não importa se acham que havia um mal maior que autorizava rasgar a CF. O medo da morte não pode justificar o fim de toda a legalidade. O prolongamento da situação vai deixando clara a necessidade de reação proporcional, frontal e intensa. Os decretos de lockdown o provam. Os males presentes devem ser enfrentados com base em dispositivos legítimos. Poderes ditatoriais, difusos e não sujeitos a controles definem uma situação de caos. Nesse cenário, a sociedade vai arrumar o próprio jeito de restabelecer a ordem. Aguentem! Voltando aos estudos nacionais, outra pauta deles, aqui no nosso Generalidades, trata sobre Bolsonaro é o presidente dos nossos sonhos. O texto é de Christian de Rosa. Após a divulgação do vídeo da reunião ministerial pelo STF, a pedido do ex-ministro Sérgio Moro, o impacto das falas do presidente Jair Bolsonaro e de alguns de seus ministros teve um poder avassalador nas redes sociais. O filósofo Olavo de Carvalho publicou em seu canal no YouTube um vídeo no qual resume qual foi o presidente que todos viram no vídeo da reunião fechada com seus ministros, a partir de um vídeo no qual seus opositores pretendiam mostrar ao povo quem era Bolsonaro. Entre aspas, pois mostraram, Bolsonaro é o presidente dos nossos sonhos, é o presidente que todos os brasileiros quiseram e querem, é o presidente que não suporta ver uma elite armada oprimindo um povo desarmado. Olavo de Carvalho acrescentou que pessoas como Celso de Mello e Sérgio Moro estão sendo desprezadas pela população, que preferiria vê-los na lata do lixo dentro da privada. Ainda entre aspas, não digo nem na cadeia. Olavo fala dirigindo-se ao ministro do STF e o ex-ministro da Justiça. Ainda, porque na cadeia ainda tem gente mais decente do que vocês. Vocês têm que ir para a privada. Isso se os cocôs não expulsarem vocês de nojo, disse o filósofo. E vamos para um momento 11 Artes, tratando especificamente sobre literatura e também especificamente sobre Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset. Ele, nascido em 1883 e falecido em 1955, foi um filósofo espanhol, atuando como jornalista e ativista político. A obra mais famosa, da qual nós lemos muito por aqui no Brasil, conhecemos, é A Rebelião das Massas, de 1930. Vamos à frase estampada na imagem. A beleza que seduz poucas vezes coincide com a beleza que faz apaixonar. José Ortega y Gasset. Voltamos a fatos, estes agora provenientes do Twitter. Nosso blog Generalidades também traz informações provenientes do Twitter. É só acessar o blog Generalidades e lá, sob o título Via Twitter, encontra várias tweetadas de pessoas notáveis no microblog. A primeira delas é do próprio Eduardo Matos de Alencar. O que ele disse? Até agora dá para concluir 2 coisas. Primeira, lockdown não pega no Brasil.
O Estado não tem capacidade, a população é incontrolável. 55% é o máximo no índice de distanciamento social. Segunda, a doença já se instaurou na pobreza. Não estamos longe do tal pico, se é que deles não passamos. A segunda tuitada é das Forças de Defesa israelenses. No dia 21 de maio passado, eles celebraram o Dia da Libertação de Jerusalém, a velha cidade. E para fechar nossos Generalidades de hoje, esse momento de cultura, informação e educação, temos aí esta excelente iniciativa da editora Super Prumo. Seu responsável e seus lançamentos alvissareiros. Então, é isso. Até o nosso próximo programa podcast do Generalidades.